Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. É uma alegria ter você em nosso programa Propósito de Vida. Certamente o Espírito Santo vai falar muito ao seu coração. E no final, um momento especial, momento de oração, onde nós falamos com Deus para que Ele haja em seu favor e de toda a sua família. Fique conosco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós lemos aqui uma palavra bem simples e muito conhecida, João 3,16, que fala da expressão máxima do amor de Deus pelo mundo, por todos nós. E é muito bom falar do amor de Deus, é muito bom. Mas falar do Evangelho não é tão simples, não é tão fácil, mas é a mensagem transformadora, foi a mensagem que Jesus deixou que nós pregássemos. Não existe outra mensagem que possa transformar a vida de alguém que não a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E para nós falarmos do amor de Deus, eu não poderia deixar de falar sobre alguns tópicos. O homem, ele não conseguiria, ou ele não consegue vislumbrar a grandeza do amor de Deus, a grandeza da salvação, a grande pessoa de Jesus Cristo, se ele não primeiramente olhar para si e ver o quanto ele é carente de Deus. Como é que a Bíblia mostra que nós somos tão carentes de Deus? E é isso que nós vamos falar aqui nesta noite. Talvez eu tenha lido o versículo de João 3,16, os versículos centrais que expressam o amor de Deus. Mas a Bíblia não é só o amor de Deus por nós. Então, antes de falar sobre o amor de Deus, eu preciso falar sobre o problema do mundo. Eu preciso falar sobre o problema mundial. Qual é o problema do mundo, pastor? Pecado. O problema da humanidade chama-se pecado. O problema da humanidade não é inflação, não é violência, não é saúde pública, não é a falta de segurança. O problema da humanidade é pecado. E quando eu falo em pecado, eu tenho que fazer 3 considerações acerca do pecado. Pastor, mas o senhor veio aqui nesta noite falar sobre pecado? Eu preciso falar sobre o pecado. Se eu vou falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, eu tenho que falar sobre o pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, para você se convencer do seu pecado, você que ainda não tem a Cristo, ou que porventura deixou, para que o Espírito Santo convença você do pecado, eu preciso falar sobre a gravidade, sobre as problemáticas do pecado. E o primeiro problema que eu quero abordar aqui nesta noite, sobre o pecado, é que o pecado faz parte da natureza do homem. O pecado não é algo que vem de fora. O pecado é algo que está entranhado, está intrínseco no homem. Se você abrir a Bíblia lá em Gênesis 6:5, você vai ver que antecedendo o dilúvio, Deus ele faz referência ao pecado. Ele diz assim, olha,
E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram só má continuamente. E Deus manda o dilúvio. Então o problema do homem estava ali, por causa do pecado, da abominação. Deus pega e destrói aquela raça que habitava ali na época. Mas depois do dilúvio, Gênesis 8, 21, olha o que Deus diz. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Então Noé estava ali na arca, o pecado estava na arca, porque faz parte da natureza. O salmista disse: em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Então não é algo de fora, é algo que está dentro da natureza do homem. Então o primeiro problema do pecado é este. Paulo disse assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu não consigo, ele disse também, né? Fazer o bem que eu quero, mas o mal que não quero, eu faço. E se faço o que não quero, não mais faz eu, mas o pecado que habita em mim. Segundo problema do pecado: todo pecado ele é cometido contra um Deus santo e justo. Todo pecado é cometido contra um Deus e vai de encontro à natureza de Deus, que é santidade, justiça, amor. Terceiro problema é que o pecado ele leva o homem para o inferno. E as pessoas buscam novas maneiras de pecar. E as pessoas adoram o pecado, se deleitam no pecado. Mas o pecado leva o homem para o inferno. Afasta o homem completamente do seu Deus, do seu Criador. Qual o remédio para o pecado? Não existe. Não adianta a pessoa estar numa situação pecaminosa. E as pessoas hoje estão falando assim: olha, você está com um problema, você está com uma dificuldade. Não. Pecado é pecado, e só há um remédio contra o pecado, chama-se sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então só há um meio do homem se livrar do pecado, através do sangue de Jesus. Não há outro meio. O que acontece hoje, ocorre que as pessoas estão sendo iludidas. Eu tenho dito, se você entra numa igreja, num estado deplorável, as pessoas não procuram Jesus, não é porque são boazinhas, não é porque, pessoal, me simpatizei com o evangelho, me simpatizei com aquela igreja, não. As pessoas buscam Jesus porque precisam de salvação, porque precisam de Jesus em suas vidas. E as pessoas que procuram Jesus, geralmente elas têm uma vida degradada, pecaminosa. E quando vem para Cristo, ela não chega na igreja para ouvir do pregador, do pastor: olha, você é bonzinho, você está precisando receber uma casa, um carro, algum bem. Não, a pessoa precisa receber uma palavra dura, uma palavra de advertência. Olha, larga o pecado, se renda a Cristo, que Ele vai fazer uma obra transformadora na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine se você tem uma doença, procura o médico, e ele sabe que você está com um tumor cerebral, e está com dor de cabeça, ele diagnosticou aquele tumor, sabe que você está com os dias contados, e ele diz para você: olha, ele sabe que o único jeito de curar aquela doença é através de uma cirurgia, e ele diz: não, você está com uma dorzinha de cabeça, para não te constranger, para não deixar você triste, de repente para você não deixar de ser paciente dele. É isso que as pessoas estão fazendo. Eu pergunto, se socorrer, o médico ama esta pessoa? Ele ama ela? Ou ele ama ele? Ou ele ama o seu dinheiro, a sua profissão? E ele não quer perder aquela paciente, porque de repente é uma paciente
com muito dinheiro, ele vai matar esta pessoa. A palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus, ela dá o remédio certo, na medida certa para cada um de nós. Se a nossa necessidade for ouvir uma palavra dura, que venha a palavra dura do Senhor, porque a palavra dura, ela muitas vezes livra a pessoa do inferno. Não importa quão duro seja o discurso, importa que é a palavra que pode te resgatar, a única que tem poder para resgatar a tua alma do inferno, do pecado, chama-se o Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Paulo disse: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não há outro remédio que não seja o sangue de Jesus. Então o que as pessoas precisam ouvir, as pessoas lá fora, você entra numa boca de fumo, entra dentro de uma favela e começa a prometer as coisas, os traficantes vão rir da gente. Eles não têm que ouvir aquilo, ele tem que ouvir que ele é um traficante, ele é um marginal, e se ele não deixar aquela vida de pecado, ele vai para o inferno, Deus vai matar ele. É isso que tem que falar para uma pessoa que está fazendo ruindade, que está destruindo outras, que está matando. Eu fui pastor durante 2 anos ali, numa comunidade ali em Santa Cruz do Rio de Janeiro, e você não adquire o respeito deles com falsas promessas, não. Você adquire pregando a palavra de Deus, porque o poder de salvar não está nas minhas palavras, o poder de salvar está na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho é isto. Nós merecíamos, irmãos, toda a raça humana, a morte. Nós não éramos para estarmos vivos, nenhum aqui. Permita-me, o pastor Rosival, desde o mais antigo desta igreja, pastor Rosival, passando pelo altar até a última pessoa, nós deveríamos estar mortos. Se você ler Lamentações de Jeremias 3, 22 e 23, está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Então misericórdia significa sentimento doloroso por causa da miséria de alguém. Então é assim que Deus olha para nós, carentes da misericórdia de Deus. Por isso que nem o cristão, o verdadeiro cristão, ele não pode andar de nariz em pé. Não pode, não tem como existir um verdadeiro cristão arrogante, prepotente, presunçoso, soberbo. Porque se a salvação é um ato extremamente de graça, algo que ele não merece, o que ele vai ter que se engrandecer? O que Paulo falou? Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Não é verdade? Muito menos quem prega. Porque Paulo disse: me é imposta esta obrigação, ai de mim se não fizer. Então, vivos pela misericórdia, tá? Você está vivo pela misericórdia de Deus. Eu estou vivo pela misericórdia. Então o ar que eu respiro é um ato de quê? De misericórdia de Deus. E crentes, Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça, pela graça, pela graça, e nada mais que a graça. Então não há motivos para arrogância. Só há motivos para quê? Olha, se eu estou vivo por misericórdia e eu estou salvo pela graça, misericórdia significa sentimento doloroso pela miséria de alguém, e graça, favor imerecido. Então qual é o maior motivo, a maior razão de eu servir a Cristo? Agradecimento. Liderando o departamento, agradecendo. Sendo crente, sentado no banco, agradecendo. Sendo pastor, agradecendo. Tu não tem outro motivo para adorar a Deus que não seja: muito obrigado, meu Pai. Você tem uma dívida, eu tenho uma dívida com o Senhor. E se eu dedicar a minha vida inteiramente a Ele, todos os dias da minha vida, o resto da minha vida, em simplesmente e somente servi-lo, ainda não fiz nada. A Bíblia diz ainda que eu sou inútil. Isso tem que estar intrínseco, isso tem que estar nas entranhas de cada crente. Porque o que acontece hoje, que devido à adulteração do Evangelho, que exalta o homem
e diminui o valor de Deus, cada cristão se acha mais importante do que o outro. Isto tem sido o resultado de muitas divisões, contendas, exclusões, pessoas se afastando de Deus, porque elas chegam na igreja e falam: olha, você é o tal, e ela pensa que é o tal. Ninguém é o tal não, irmão. O tal é Deus, é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: a Ele a honra, a glória, o poder, o louvor e a adoração. Hoje tem cristãos que estão buscando motivos para servir a Deus. Acredita nisso? Porque não tem consciência do que Jesus Cristo fez, do que Jesus Cristo sofreu por ela na cruz do Calvário. Eu vou falar já já. Você precisa de motivo para servir a Jesus? Se você precisa, você é um cristão ingrato. Não conhece Jesus e não conhece ainda a salvação. Não precisamos de mais motivos. O que Deus fizer na nossa vida daqui para frente é lucro. O que Deus fizer é lucro. O que Deus me der é lucro. O ar que respiro, lucro. Saúde, lucro. Me deu uma casa, lucro. Me deu um carro, lucro. Me deu uma bicicleta, lucro. Me deu um cargo para varrer a igreja, para limpar o banheiro, lucro. Você tem que agradecer a Deus todo dia só por servir, quanto mais por qualquer outra dádiva, qualquer outro bem que Ele nos dê. Louvado seja o nome do Senhor. Isto que gera no crente um sentimento de gratidão a Deus, um sentimento de comprometimento, de servidão a Deus. É isto que gera no nosso coração o verdadeiro servo. Moisés teve um dos maiores ministérios no Antigo Testamento, mas quando Deus avisou a Moisés, disse a ele que ele iria lá com o povo, herdar a terra, tomar posse da terra, e que ele não ia, que ia mandar a presença dele, Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou, porque Moisés sabia que tudo na vida dele chamava-se presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Havia uma sentença sobre nós, e como que Deus faria? Porque a própria Bíblia, a lei dizia que o pecador deveria ser morto, morrer. Como que Deus resolveria? Deus não podia ir contra a lei dele. Aí Jesus se apresenta para morrer por mim e por você. Reflita sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por você. Em relação a Cristo, só existem 3 posicionamentos. Ou você crê, porque pensa, Jesus dizia o quê? Que ele pregava: eu sou filho de Deus, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Estou tanto tempo convosco, não me tens conhecido. Então você tem um pastor que ele tem 3 pensamentos. Ele diz o seguinte: olha, ou Jesus era mentiroso, porque ele dizia-se filho de Deus, ou ele era mentiroso, ou ele era louco, insano, porque uma pessoa que se diz filho de Deus, né? Ou então ele é verdadeiramente filho de Deus. Qual das 3 versões você crê? Mas tem pessoas que estão assim: não, eu creio um pouco, eu tenho uma meia crença. Não, já foi citado hoje aqui, Hebreus 11:1, foi citado 11:6, 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das que se não vê. 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele exista e que é galardoador dos que o buscam. Então, se você está aqui nesta noite, é porque você creu. O que é que falta muitas vezes? É abraçar esta fé. Abraçar é se atirar, é se jogar. Jesus, eu sou teu. E pronto. O pecado, já prestou atenção na Bíblia que é tratado com tanta severidade? Quantos pecados Adão e Eva cometeram? A Bíblia relata quantos? Quantos? A Bíblia relata 1. O que Deus fez com eles? Os expulsou.
Olha a graça de Deus sobre nós. Deus trata o pecado com muito rigor, mas conosco foi diferente. Olha aqui. Puseram ele, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Será que tem alguém aqui que nunca cometeu injustiça? Que nunca houve engano em sua boca? Não. Desde o início da fundação, só houve um que nunca pecou, que nunca transgrediu, que amou ao Pai como ele merece ser amado. Nós nunca amamos a Deus da forma com que Ele merece ser amado, mas Ele nunca deixou de te amar um minuto sequer da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E diga-se de passagem que a base do Evangelho não é o amor que você tem por Ele, mas é o amor que Ele tem por nós. João 3,16 afirma isso, porque Deus amou ao mundo. Então esta é a base do Evangelho. A única pessoa que amou a Deus aqui de todo o seu coração, toda a sua força, toda a sua alma foi Jesus Cristo. Ele nunca deixou de amar o seu Pai. A cruz era para escravos, desertores, traidores e piores criminosos da sociedade. Era uma morte humilhante. Foi esta morte que Deus escolheu para o seu filho, para que você fosse salvo, alcançado. A dor da morte foi tão terrível que quando Jesus orava no monte, quando ele vislumbrou a morte, ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. 3 vezes ele orou. E segundo a teologia, aquele cálice ali que Jesus haveria de beber era o cálice da ira de Deus. Às vezes as pessoas pensam que quando Jesus morre por nós, nós somos salvos do diabo, da mão do diabo. Não, nós somos salvos do próprio Deus, porque a sentença que havia contra o pecado era vinda do próprio Deus. O Deus, nosso Deus deveria fazer justiça conosco. Então Jesus nos salva das mãos do próprio Deus. Quando fala o cálice, é o cálice do pecado, porque nós lemos aqui que Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, Ele levou lá na cruz. Então não tem mais motivo, a gente não precisa de mais motivo para adorar a Deus. Por que você está aqui, irmão? Reflita esta pergunta. Por que você veio aqui nesta noite? Por que você tem vindo à igreja? Você está em busca de alguma coisa? Ou está tentando oferecer a sua adoração, o seu louvor, a sua gratidão pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? O que é que você tem feito? O que é que você tem oferecido ao Senhor? Mas pastor, esse sentimento é o melhor sentimento que o cristão pode ter em relação ao seu Senhor, de gratidão. Que se Jesus é Senhor mesmo da nossa... servo, no sentido bíblico, significa escravo. Escravo é aquele que obedece. Para onde o Senhor vai, ele vai. O que o Senhor fala, ele obedece. E o escravo espera receber algo do seu Senhor? Não. Quando este tipo de sentimento paira sobre nossos corações, o que é que acontece conosco? Qualquer coisinha que Deus nos dá, a gente dá por... Eu já vi, às vezes o crente ganha um velocípede do filho velho, ele, glória a Deus, chega a contar a bênção, olha, eu recebi isso e isso. Aí o outro irmão, que se acha muito merecedor, né, de alguma coisa, diz assim, está agradecendo só por isso. Não, é porque ele é servo de Deus, então ele está com o coração inclinado a servir, a adorar, e qualquer coisa que Deus faça por ele, vai ser motivo de agradecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Seja um cristão grato. E sabe o que Deus faz? Deus vai dando mais, porque Deus vai vendo. Pô, deu esse camarada uma coisinha à toa, ele está feliz, né? Vou dar mais, vai dando. Enquanto o nome do Senhor vai sendo glorificado na vida dele, Deus vai abençoando a sua vida mais e mais. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é servidão. Então, como havia uma sentença sobre nós, esta sentença foi paga lá na cruz do Calvário. Não há mais, você não tem mais dívida com ninguém, a sua única dívida é com o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele te justificou
propiciação. O que é propiciação? Era uma oferta lá do Antigo Testamento. Então, propiciação, a palavra significa oferta para aplacar a ira de Deus. Jesus, ele foi a oferta que aplacou a ira de Deus que deveria ser contra nós. E redenção. Redenção é um preço pago por um resgate. Não é? Nós não fomos resgatados? Não fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, com prata, ouro ou coisas corruptíveis, mas fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus, derramado lá na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Então seja grato. Todo dia quando você acordar, obrigado, Senhor. Ganhou alguma coisa? Obrigado, Jesus. Não ganhou? Obrigado, Jesus, pela salvação da minha alma. Reconheça que você não merece. Isso vai fazer de você um cristão feliz. O pastor John Piper, ele diz o seguinte: um dos problemas do cristianismo hoje é que os cristãos, eles querem usar Deus para suas conquistas, quando de fato a maior conquista ele já tem, que é o próprio Deus. Então a gente só tem que agradecer o Senhor. Nesta pregação estou te dando o segredo de uma vida de sucesso, uma vida espiritual e material. Resumindo a pregação, o segredo é você passar o ano de 2015 agradecendo. Para você dizer igual Paulo: eu sou o devedor. Eu sou o devedor do sacrifício. Eu sou o devedor do amor de Jesus. Meu Deus, muito obrigado. Não dá para ajoelhar, não dá para dobrar o joelho sem antes agradecer. Não dá para se levantar do joelho sem agradecer. Não dá para fazer uma refeição sem agradecer. Não dá para chegar no trabalho sem agradecer. Para de reclamar, de murmurar. Agradeça ao Senhor sempre. A Bíblia diz: sede agradecidos. Ponha no seu coração um propósito. Propósito não, um desejo. Este ano de 2015, eu só vou agradecer ao Senhor. Faça isso que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Se cada cristão aqui fizer este propósito, durante o ano de 2015, eu só vou agradecer. Pastor Rosival, 4 horas de culto vai ser pouco. Porque cada crente vai chegar aqui na frente: olha, Deus fez isso na minha vida. Deus fez isso na minha vida. E vai ter aqui uma congregação de adoradores, de crentes agradecidos. E as bênçãos não cessarão de serem derramadas sobre a vida desta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Tenho certeza que o Espírito Santo falou com você e com toda a sua família. Neste momento, eu gostaria de te convidar a curvar sua cabeça para juntos clamarmos ao Senhor. Pai de poder, Pai de graça, mais uma vez nos apresentamos diante da Tua presença, ó Deus, para Te louvar, para Te engrandecer, para Te glorificar, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. Neste momento nós clamamos a Ti, ó Deus, para que alcance todas essas pessoas que estão nos acompanhando em seus lares, em suas casas, ó Deus, visita o enfermo, ó Pai, visita aquele que tem questões emocionais, questões psicológicas, ó Deus, vai trabalhando em todas as áreas, na área financeira, na família, ó Deus, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que através do Teu nome muitas coisas podem ser realizadas. Ó Deus, repreenda todo o mal sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Nós Te louvamos crendo na Tua vitória para a honra e glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Associação Projeto Vida. Um projeto destinado às pessoas que precisam de ajuda para o tratamento e recuperação de dependentes químicos. Se você tem alguém da família ou amigos que necessitam de ajuda, entre em contato. Temos toda a estrutura física e clínica para melhor tratamento. Entre em contato. Estaremos prontos a atender. Fone 3909-1482. Associação Projeto Vida, em Álvares Machado.